Nesta apresentação, vamos abordar o ciclo de vida do fungo Sclerotinia sclerotiorum, que é o fungo causador do mofo branco, que também é conhecido por podridão de Sclerotinia. Esta é a equipe da EPAMIG envolvida nos estudos relacionados a essa doença em feijoeiros e também no preparo desta apresentação. Vamos começar falando sobre a importância do mofo branco. Essa doença ela ataca mais de 400 espécies de planta. As principais culturas atacadas são as leguminosas, como soja e feijão, como ilustrado nas fotos à esquerda, mas também pode atacar leguminosas como amendoim, ervilha, alfafa e outras. Ela também ataca o girassol, como ilustrado na foto abaixo, e também algodão, fumo, canola e várias hortaliças. Além das culturas de importância econômica, o mofo branco também ataca plantas daninhas, como picão, caruru e mentrasto. Bom, para entendermos o ciclo do fungo, precisamos primeiro saber o que é escleródio e qual a função dele. Então, o escleródio são essas estruturas negras na foto. O escleródio maduro ele é um enovelado de hifas. Ele é composto por duas camadas visíveis, uma parede dura, rica em melanina, melanina que dá essa coloração negra ao escleródio, e a medula branca, que é esta parte interna. Acredita-se que a melanina, que é responsável por essa coloração negra do escleródio, que ela tenha um papel protetor do escleródio contra condições adversas de clima e também contra a degradação microbiana no solo. O escleródio ele tem papel primordial no ciclo da doença, pois ele produz inóculo. O que é inóculo? Inóculo é qualquer agente capaz de causar doença. Além disso, o escleródio é a estrutura de sobrevivência do fungo no solo, onde ele pode permanecer viável por até 8 anos. Os escleródios eles podem germinar carpogenicamente ou miceliogenicamente. Isso nós vamos ver nos próximos slides. Germinação carpogênica. Em baixa temperatura e alta umidade, o escleródio germina formando apotécios, que são essas estruturas semelhantes a cogumelo. O apotécio ele produz esporos sexuais, denominados ascósporos. E estes ascósporos, quando maduros, são expelidos no ar. Nesta figura, com apotécios em placa de Petri, essa nuvem representa os milhões de ascósporos expelidos por apotécios. Quando os ascósporos caem sobre flores senescentes, eles germinam. E se as condições climáticas forem favoráveis, eles logo colonizam as flores, com micélio. Por contato da parte doente com parte sadia da planta, a doença se espalha. Depois o fungo continua a crescer e ele pode invadir toda a parte aérea da planta. Com 7 a 10 dias depois do surgimento do micélio, já é possível observar numerosos escleródios em formação na superfície do micélio, como estes que estão envoltos por esse círculo vermelho. Os escleródios maduros, eles são formados dentro e fora das hastes e também dentro e fora das vagens.
E essas sementes, elas podem ser infectadas por micélio do fungo. Durante a colheita, muitos escleródios caem no solo. E parte dos escleródios também ficam misturados com as sementes colhidas. E esses escleródios é que vão dar início ao ciclo do fungo. Germinação miceliogênica. Escleródios que germinam miceliogenicamente, eles produzem hifas, como estas ilustradas na foto. E essas hifas atacam diretamente tecidos da planta. Esse tipo de germinação ocorre prontamente quando há fonte exógena de nutrientes. Por exemplo, essas folhas e flores senescentes que estão sobre o solo. Mas também pode ocorrer sem essa fonte de nutrientes se o escleródio apresentar danos mecânicos ou for um escleródio amarronzado. Essa coloração amarronzada indica que a melanização do escleródio foi incompleta. Esses escleródios mais claros são mais propensos à germinação miceliogênica que os escleródios negros. No mesmo escleródio pode ocorrer ambos os tipos de germinação, miceliogênica e carpogênica, como nós podemos observar por esta foto, em que o apotécio indica que a germinação foi carpogênica e o micélio indica que a germinação foi miceliogênica. Esse tipo de germinação é mais importante em girassol que em feijão e soja. No girassol, por exemplo, os sintomas decorrentes desse tipo de germinação, que se dá mais próximo ao solo, são podridão de raiz, podridão da base do caule e murcha da planta. Bom, vamos detalhar um pouco mais agora sobre os escleródios, algumas coisas importantes em relação a essas estruturas. Os escleródios, eles necessitam de tempo em ambiente frio e úmido antes de serem capazes de germinar. Ou seja, eles precisam ser condicionados antes que possam germinar. Apenas escleródios presentes na camada superficial do solo, aí até 5 centímetros, são capazes de germinar e formar apotécios. E outra coisa importante, os escleródios que ficam sobre a superfície do solo, eles têm vida útil menor que os escleródios enterrados. Umidade contínua por cerca de 10 dias nessa camada do solo e temperaturas de 10 a 25 graus centígrados são necessárias para o desenvolvimento dos apotécios. Geralmente, essa condição ocorre depois que a folhagem do feijão ou da soja cobriu o solo, porque com isso ocorre uma diminuição da evaporação da água, o que favorece a germinação do escleródio e a formação de apotécios. Cada escleródio, como vemos na figura acima, pode produzir um ou mais apotécios. Vamos dar mais detalhe agora sobre o apotécio. Em geral, os apotécios são vistos no campo a partir do desenvolvimento de densa folhagem da cultura. E esse apotécios que surgem, ele tem um período ativo de 5 a 10 dias. A estipe, ilustrada nesta foto, é a estrutura que sustenta o disco do apotécio. E para que haja expansão completa desse disco, há necessidade de luz para que isso ocorra. Essa figura ilustra detalhes internos do apotécio. O himênio é o receptáculo do apotécio onde se desenvolvem milhares de ascos. Em cada asco, geralmente são formados 8 ascósporos.
E aqui nós podemos ver detalhe do asco e do ascósporos. A liberação dos ascósporos dos ascos ocorre quando há uma mudança brusca da umidade relativa do ar ou quando ocorre algum distúrbio físico no apotécio. Vamos dar mais detalhes agora sobre os ascósporos. Se as condições climáticas mantiverem-se adequadas, a liberação de ascósporos dos ascos ocorre por um período de 36 a 168 horas, numa quantidade de até 1.600 esporos por hora. Os ascósporos são disseminados pelo vento desde alguns metros do apotécio até vários quilômetros. Para facilitar a aderência do ascósporo no substrato, e esse substrato pode ser uma folha ou pode ser uma flor, ele é coberto por uma mucilagem pegajosa. Para germinar, o ascósporo necessita de tecido senescente. Geralmente são as flores. Mas ele também germina em tecido necrótico ou tecido com dano mecânico. Outro fator necessário para que ocorra a germinação dos ascósporos é que o molhamento foliar tenha duração entre 48 e 72 horas. Depois da germinação, a flor é colonizada com 2 a 3 dias. Quando o ascósporo não tem prontamente disponível uma fonte exógena de energia para germinar, como quando ele cai sobre uma folha ativa, ele pode sobreviver sobre essa folha por cerca de 12 dias. Bom, com base no que nós falamos anteriormente, vamos mostrar aqui quais são as formas de disseminação do fungo em longa distância. As formas mais comuns são sementes contaminadas com escleródios, quer dizer, os escleródios vão junto com as sementes quando o agricultor faz a semeadura no campo, ou por sementes infectadas pelo fungo. Cerca de 12% dessas sementes descoloridas à direita podem estar infectadas com esclerotina e esclerotiora. Mas, em geral, essas sementes são descartadas no beneficiamento. Mas isso não garante semente livre de patógeno. Por quê? Menos de 0,5% de sementes aparentemente sadias, como essas à esquerda, elas podem apresentar micélio do fungo no cotilédone e no tegumento. Bom, formas de disseminação do fungo em curta distância. Neste caso, os escleródios podem ser levados pela água de irrigação, por solo contaminado preso a implementos agrícolas, ou por esterco produzido por animais alimentados com palhadas da cultura contaminada. No entanto, a forma primária de disseminação do fungo entre lavouras é por intermédio de ascósporos levados pelo vento. Como já foi mencionado, esses ascósporos podem viajar vários quilômetros levados por correntes de ar.